Fala aí, pessoal, tudo bem? Então, pessoal, desculpa ontem eu tive um probleminha para estar enviando os vídeos, para estar montando essa apresentação que eu gostaria, tinha uns probleminhas técnicos. Então, o que que eu pensei? Antes mesmo da gente fazer a entrega do material que eu vou passar para vocês, não é nada muito complexo, né? Então, essa entrega, eu até havia respondido ontem algumas pessoas, eu estava... Até comentei que poderia ser por e-mail. Vamos fazer diferente? Em vez de entregar por e-mail, vamos entregar essa atividade. Vai ser uma atividade simples, serão alguns exercícios só sobre tudo aquilo que nós vimos até o momento, tá? A gente entrega ela por escrito para mim, por gentileza, assim que a gente retornar. Então, a princípio, o nosso retorno está previsto para o dia 2, dia 3, deixe-me ver aqui exatamente, né? Não sei como aqui está por enquanto. Exatamente, para o dia 3. Então, este vídeo que eu estou passando para vocês aqui é para a gente falar um pouquinho do material que nós já vimos na semana passada. Então, a gente vai recapitular alguma coisa. Vamos passar mais algum conceito novo, que é muito ligado com aquela aula que nós passamos na lousa na semana passada. E, junto com isso, vai dar subsídio para que vocês consigam fazer os exercícios que eu vou estar passando. E esses exercícios vocês entregam para mim assim que a gente retornar lá para o dia 3. Tudo bem? Combinado, pessoal? Então, neste momento, fique assim. E antes de a gente continuar, se cuidem, tá, pessoal? Prestem atenção, não fiquem em local com muita aglomeração de pessoas. Acho que esse é um momento bastante sério, bastante crítico para nós, tá? Tudo bem? Então vamos lá? Então, pessoal, o que a gente vai estar falando nesta aula agora é basicamente um repeteco do que nós vimos na semana passada. Desculpa, deixa eu retomar aqui. Eu fui muito mais rápido do que era para ter ido. Então, dentro do Sistema Internacional de Unidade, a unidade de velocidade, como nós já vimos nas aulas anteriores, é metros por segundo. Então, dentro do SI é metros por segundo. Temos outras variações para isso? Sim, nós usamos. A gente vai nas rodovias, o nosso velocímetro do carro mostra lá quilômetros por hora. É uma variação. Porém, dentro do sistema internacional de unidade, as unidades são metro para posição e segundo para tempo. Então, a velocidade comum é a divisão de posição por tempo, é metros por segundo. E o tempo? Tempo é em segundos. Consequentemente, a aceleração será metros por segundo ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Retomado, lembrado, tudo isso? Voltando aqui no gráfico, olha aqui. Como é que está a minha velocidade aqui? Ó? Ela está diminuindo, né? E, consequentemente, a minha aceleração ela está diminuindo. O movimento ali é um movimento tranquilo. Lembraram? Nós explicamos isso aí, apareceram algumas dúvidas, nós falamos, né? Então, retomando a questão do movimento uniformemente variado, né? Então, é um movimento em que a velocidade escalar é variável. A velocidade escalar é variável e a aceleração é constante e diferente de zero. Então, para que a gente possa representar esse tipo de situação, nós temos algumas funções. Então, a primeira função que representa isso é a equação horária da velocidade. Então, ela permite saber a velocidade instantânea da partícula num determinado período, num determinado instante. Lembra? Período, instante, é num determinado tempo. Tá? Então, como é que funciona isso? Deixa eu voltar aqui, ó. Esta aqui, se nós fizermos desmembrarmos esta fórmula, esta função, ela vai ser exatamente a função da aceleração média que nós vimos lá no comecinho. Se eu passar a aceleração para lá, deixar a aceleração sozinha e passar o tempo dividindo, então eu vou ter lá que a aceleração é igual v final menos v inicial dividido pelo tempo. É a mesma fórmula, tá? Então, essa é a equação horária da... Aqui, nós temos a equação horária da posição. Então, o que é a equação horária da posição? Ela permite que a gente determine qual é o x, qual é a posição do móvel dentro de uma trajetória.
Então a gente usa X ou a gente usa S, né? O pessoal chama de tal do sorvetão. É a mesma coisa. Então, ó, espaço que eu quero determinar é igual ao espaço inicial mais a velocidade inicial do móvel aqui vezes um determinado tempo mais meio da aceleração desse móvel vezes a aceleração vezes tempo ao quadrado. Tudo bem? E por fim, opa, tem umas animações aqui, deixá-las. E por fim nós temos a equação de Torricelli, que é aquela que relaciona o deslocamento escalar com a variação da velocidade sem necessidade do tempo. Então nós mostramos isso também, né? Que é o quê? A equação de Torricelli leva em consideração a variação do espaço, ou seja, qual foi a trajetória, as diferentes velocidades iniciais e finais e a aceleração. Então, é importante a gente ter isso em mente, sabe, pessoal? Porque em várias vezes, alguns exercícios, eu vou estar precisando usar uma equação, ou vou estar precisando usar outra equação. Tudo isso dependendo da condição que eu tenha para estar... Aquilo que está sendo pedido nos exercícios. Tudo bem? Relembrar, pessoal? Aí passei esse exercício para vocês aqui, né? Ó, que é uma equação. Então eu tenho aqui uma partícula, desloca-se em movimento retilíneo uniformemente variado de acordo com esta equação horária da posição. Lembram? Posição é igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais meio vezes a aceleração vezes tempo ao quadrado. Então, com esta equação, o exercício está solicitando que nós determinamos a posição inicial, a velocidade inicial e a aceleração. Também fizemos na lousa, né? Então, automaticamente é extrair os valores dentro da fórmula. Então, olha aqui, x0, sai direto, 32. Aí o V0, poxa, a fórmula é mais V0. Pô, o que eu tenho aqui? Tenho menos 15. Logo, a minha velocidade inicial é menos 15 metros por segundo. Da mesma maneira, a aceleração. Na fórmula eu tenho 4, né? Mas na equação eu tenho meio vezes A. 4 é igual a meio vezes A, logo A aqui, 8 metros por segundo ao quadrado. Também fizemos isso lá na... Tudo bem? Aí nós passamos mais um exercício, o exercício da motocicleta, que pretende manter uma aceleração, é dado uma velocidade inicial e é dado uma aceleração, é dado uma velocidade final e é dado uma variação de tempo. Então aqui é a utilização da equação direta, a equação de Torricelli. Então se nós aqui, ó, direto com Torricelli, a gente chega lá, velocidade final igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes ΔX. Sai direto. Também fizemos... Eu só não lembro, pessoal, se nós corrigimos esse exercício na lousa. Depois me mandem um WhatsApp indicando se sim ou que não, porque de verdade eu não lembro. Mas é substituição de fórmula, né? Ó, eu tenho a velocidade final, que é 100 metros por segundo. Eu tenho o espaço percorrido, que é o ΔX, 500 metros. E tem a aceleração. O que ele está pedindo? Velocidade inicial. Só substituir na fórmula, olha lá, 100 ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2 vezes dá 10. Eu já chego direto. V0 é igual a raiz quadrada de 0, que é igual a 0. Tranquilos? Dúvidas? Ok, pessoal. Beleza? Vamos lá, então, pessoal. Agora, eu acho que é o momento que a gente começa a falar um pouquinho sobre o tema novo, né? O tema que eu comentei com vocês, que é sobre queda livre. Então, o que é a queda livre? É o movimento de um objeto que se desloca livremente, unicamente, sob a influência da gravidade. Então, simplesmente essa definição, né? Então, queda livre, qualquer deslocamento que tem como principal motivador a gravidade. Então, todo aquele corpo que está caindo, vamos dizer assim, que está sofrendo a influência da gravidade, tem-se como resultado um movimento de queda livre. Então, o valor da aceleração de um objeto em módulo aqui na Terra o que a gente chama de G, de gravidade, é 9,8 metros por segundo ao quadrado.
Muitas vezes, pessoal, a gente vai estar arredondando para 10 metros por segundo ao quadrado. Muitas vezes o exercício ele nem dá, então fiquem a critério, tá? Eu particularmente, quando a gente não tem esse dado no exercício, eu acabo adotando 10 metros por segundo ao quadrado. Acaba ficando até mais fácil para que a gente possa efetivar as contas, fazer as contas. Tá? Então, a gravidade ela sempre diminui quando aumenta a altitude. Por quê? Porque é uma força que está diretamente ligada à Terra. Então, quanto mais alto eu estou, teoricamente, menos influência da força de atração do núcleo da Terra eu sofro. Né? Então, na Terra, a média do valor na superfície é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, para a gente fazer uma analogia com o que nós vimos até agora. A gravidade, neste caso aqui, pessoal, nada mais, nada menos do que a aceleração no movimento uniformemente variado. Então, o que eu tenho como influência? Então, normalmente, nos exercícios de queda livre, nos exercícios de lançamento, eu não vou dar aceleração no exercício, vou dar a gravidade, ou vou subentender que a gente tenha a gravidade. Então, é simples, né? É uma questão muito de estar substituindo naquelas fórmulas que nós vimos a questão da gravidade. Então nós vamos continuar vendo isso aqui um pouquinho para frente. Então os movimentos de lançamento vertical e queda livre são movimentos retilíneos. Nós estamos trabalhando aqui com movimentos retilíneos, tá? Isso é importante a gente ter isso em mente neste momento. Pessoal, desculpa, eu acabei deixando esses slides, eu ia até tirar, né? Que aqui representa uma animação, que acho que a gente até discutiu isso, né? Que foram alguns experimentos que foram feitos no passado, onde foi comprovado que quando eu não tenho uma influência de outras forças no sentido oposto, outras forças que podem estar atrapalhando o movimento, principalmente levando-se em consideração a dimensão, né, o formato, a geometria dos corpos, quando eu solto dois corpos, podendo ser de massas totalmente diferentes, eles irão chegar ao solo exatamente no mesmo instante. Tá? Então isso, pelo amor de Deus, pessoal, é comprovado, isso é física, tá? Nós falamos isso na aula passada, tudo bem? Então, o movimento de queda livre é um movimento uniformemente acelerado, né? Eu tenho aqui velocidade no mesmo sentido da gravidade. E aqui eu tenho o movimento de lançamento vertical, é um movimento uniformemente retardado. Por quê? Porque à medida que eu estou lançando um corpo para cima, ou seja, eu tenho adotado um determinado y. Lembra que a questão que eu falei também na sala de aula é que tudo depende do referencial? Aqui, ó, adotei como sendo o sentido positivo para cima, para cima é positivo. Tanto a velocidade quanto a gravidade, num movimento de queda, elas estão no mesmo sentido. No caso aqui, elas estão negativo, concorda? Elas não estão descendo as duas, e foi adotado que o positivo do y era para cima. Mas quando estão no mesmo sinal, elas têm um movimento acelerado. Neste caso aqui do lançamento, eu adotei como y positivo para cima. Quando eu faço o lançamento, a velocidade, quando ele vai chegando até lá em cima, ela está num sentido oposto ao da gravidade. Concorda? Então, quando eu lanço um movimento, lançamento vertical para cima, ele sai de uma velocidade maior e essa velocidade ela vai diminuindo. Por quê? Porque eu tenho uma aceleração contrária. Então, a gravidade ela está num sentido e a velocidade em outra. Tudo bem isso? Tranquilo? Pessoal, lembrando, depois, qualquer dúvida, é só me chamar no WhatsApp que a gente responde, tá? Principalmente no momento que vocês forem estar fazendo os exercícios. Tudo bem? Não se preocupem com isso, é só mandar que a gente acaba respondendo. Vamos lá, vamos dar sequência. Ai, meu Deus, tirei sim. Pensei que não tivesse tirado algumas animaçõezinhas que tinham aqui. Então, aqui fica fácil, né? As equações que a gente tem, que a gente viu naquela primeira parte que eu passei de revisão, né, do movimento retilíneo uniformemente variável, elas são exatamente iguais, aplicadas no movimento de queda livre. O que muda aqui, Cristiano? Poxa, a aceleração aqui, em vez de eu ter aceleração, eu tenho gravidade. Por que eu coloquei gravidade mais ou menos?
Porque depende do referencial, depende do sentido que eu for adotar da trajetória. Se eu adotar o sentido da trajetória para cima, que nem nos exemplos que eu dei no slide anterior, obviamente a minha fórmula seria velocidade inicial menos gravidade vezes tempo. Por quê? Porque a gravidade estará atuando no sentido oposto. Agora, se eu adotar a minha trajetória para baixo, então de cima para baixo, aí seria velocidade V0 mais GT. Tá claro, pessoal, esse conceito aqui? Que da forma como eu adoto o referencial da minha trajetória, eu posso ter ação da gravidade positiva ou ação da gravidade negativa. Tranquilo? Sem problemas? Então, essa é aquela função da velocidade. Aqui a função do espaço, né? A função da posição, que é o tal do sorvetão que a gente viu. Mesma coisa, a única questão que eu modifico aqui, em vez de eu ter posição, eu tenho Hs, eu tenho alturas de lançamento. E a mesma forma aqui no final, em vez de eu ter a aceleração, eu tenho a gravidade, mais e menos também, o mesmo conceito que nós vimos aqui em cima. Idem para a Torricelli, onde eu tenho como modificação a aceleração e ΔX. Eu substituo por gravidade e ΔH. ΔH é o que, Cristiano? Mesma coisa que nós vimos. Altura final menos altura inicial. Tranquilo? Ou seja, o quanto que o corpo se deslocou no sentido vertical. Tanto na queda livre ou no lançamento oblíquo. Desculpa, no lançamento vertical. Estou com um lançamento oblíquo na cabeça, que vai ser depois um próximo tema que nós vamos estar tratando, que diferencia algumas questões aqui. Tudo bem? Dúvidas? Tranquilo? Vamos lá. Tenho aqui, pessoal, um exemplo de aplicação. Então, esse exemplo de aplicação, eu vou estar aqui fazendo com vocês bem rapidinho, para vocês perceberem como que é simples. Então, ó, um corpo cai livremente a partir do repouso. Então, um corpo foi solto. Imagina ele solto, ele está parado, ele caiu. Então, calcule a sua posição e sua velocidade decorridos 1 segundo. Então, após 1 segundo, qual foi a velocidade e qual foi a posição, ou seja, o H referente ao momento que ele caiu, que ele alcançou. Então, eu tenho aqui, né? Ó, vou usar a fórmula direto. Y igual a Y0. Mas poderia ser H também, tá, pessoal? Mais V0 vezes T, mais ou menos meio GT. Eu posso cortar o Y0? Posso, porque ele parte de uma posição inicial. Eu quero saber qual foi a posição final. Posso cortar a velocidade inicial? Também posso. Por que eu posso, Cristiano? Porque ele saiu do repouso. Então, se eu tenho lá, ó, cortei isso aqui, o que me sobrou? Meio vezes 10 vezes o tempo ao quadrado. Então, meio vezes 10 é como 10 vezes 1 ao quadrado, 1. 10 vezes 1, 10. 10 dividido por 2, 5 metros. Ou seja, a posição desse corpo com relação à origem é... Será que dá certo? Espera aí, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Então, a posição inicial, ele saiu daqui e chegou depois de 1 segundo, 5 metros. Então, esse valor aqui foi de 5... Nossa, é horrível escrever com isso. Foi de 5 metros. Então, aqui é a posição inicial. Nossa, que horrível. H0. E aqui depois de 1 segundo. Faz sentido para vocês? Tranquilo? E a velocidade? Pô, mesma coisa. Agora eu aplico na outra fórmula, né? Velocidade igual a velocidade inicial mais GT. Corta a velocidade que eu tenho. Qual que é a gravidade? Não é 10? Foi dado aqui gravidade igual a 10? Qual que é o tempo? O tempo não é 1? 10 vezes 1, 10 metros por segundo. Ou seja, 1 segundo depois, esse corpo que partiu do repouso, ele terá percorrido 5 metros e terá uma velocidade aqui 10 metros por segundo. Aqui mostra um pouquinho o conceito, né? Ó, Simples. Galileu, o primeiro físico moderno, Sem problemas, né? estudou Fácil as quedas demais. dos corpos. Usando experimentos, mostrou que os corpos caem com a mesma velocidade e independente de sua massa. Consequências da aceleração constante.
eu senti que na hora que nós falamos um pouquinho sobre esse tema na aula, gerou uma certa dúvida, uma certa desconfiança. Mas sim, pessoal, os dois corpos cairão com as mesmas velocidades, chegarão no chão exatamente no mesmo momento, tá? Mas devemos notar que há, em geral, outras forças atuando no corpo considerado, o que pode frustrar algumas experiências se não formos suficientemente cuidadosos. O que pode nos frustrar nesse caso? Resistência do ar. Se eu solto, sei lá, o exemplo que está dado aqui, uma bola de tênis e uma folha de papel, é claro que a folha de papel ela irá planar, porque ela tem uma superfície maior. Então ela tem uma área aqui maior do que a bola. Lógico que, como eu tenho uma resistência do ar atuando nesse sentido aqui, ó, contrário à força da gravidade, é claro que essa situação não vão chegar no mesmo momento. Mas sei lá, se eu pego duas esferas, uma com uma massa maior do que a outra, sei lá, as duas esferas de aço, uma com uma massa, sei lá, de 500 gramas e a outra com uma massa de 100 gramas, ambas irão chegar no mesmo instante, se elas tiverem mais ou menos a mesma geometria. Tudo bem? Tranquilo? Então, só resumindo, né, pessoal, esse aqui é um quadro que mostra bem o resumo de que nós vimos até agora. Então, nós temos basicamente essas derivações nessas fórmulas aqui, que são exatamente as mesmas fórmulas que vimos anteriormente, sem nenhuma novidade, sem nada. Tudo bem? Sugestão: façam estes cálculos aqui, ó, para calcular em 2 em 3 segundos e ver se vocês encontraram estes valores. Valores da velocidade, tá aqui, ó, e valores de y. Tranquilo? Entenderam? Então, o que eu quero que vocês façam aqui neste exemplo? Nós fizemos aqui nesse slide o exemplo para 1 segundo. Peguei 1 segundo, substituí nessa fórmula. Peguei a gravidade, que é 9,8, substituí nesta fórmula. Encontrei y, encontrei v. Y de menos 4,9, encontrei v de menos 9,8 metros por segundo. O que eu quero? Que vocês façam para 2, para 3 e para 4 e verifiquem se os y encontrados batem e se as velocidades batem. Tudo bem? Tranquilo? Sem dúvidas, pessoal? Podemos dar sequência? Então, o que eu quero que vocês façam, tá? Eu passei alguns exercícios aqui. Então, eu tenho esse primeiro exercício aqui. Deixa eu só verificar se as correções aqui. Não, eu omiti isso nos slides.